para você, um ótimo domingo. Que bom ter você aqui comigo para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina Jovem. Quero você com a sua lição na mão e neste domingo a nossa lição tem como título Opondo-se à escravidão. Assim como muitos cristãos do passado obedeciam às leis ali impostas pelo seu país, desde que isso não fosse contra a vontade de Deus, o mesmo valia para o tempo em que Ellen White viveu e o mesmo vale para os nossos dias. Mas por que eu estou trazendo Ellen White aqui e o tempo em que ela viveu? Acontece que no período em que ela viveu, haviam algumas leis nos Estados Unidos que apoiavam a prática de escravatura, de escravizar pessoas. E Tiago White, ele escreveu em 1862, com exceção daqueles decretos pressionados sobre ele, que é o governo dos Estados Unidos, pelo poder escravagista, suas leis são boas. Então, ele acreditava que as leis eram boas, exceto aquela que permitia e defendia a política de escravatura. Os adventistas, eles eram firmes em defender a questão do abolicionismo. Porque, lógico, a gente sabe que é completamente desumano, é completamente absurdo você escravizar uma pessoa. Então, o que acontecia? As pessoas, a população daquela época, em sua grande maioria, quase que total, eles apoiavam a escravatura. E a igreja jamais apoiaria isso, porque baseado em princípios bíblicos, nós não podemos aceitar coisas que ferem a dignidade humana. Deus não nos criou para isso. E as publicações feitas naquele período pelos adventistas constantemente declaravam que a igreja, que seus membros, que a instituição ia contra a escravidão. E estava muito claro que os líderes da igreja queriam tomar frente nisso, porque eles em nenhum momento eles se privaram, eles se calaram, mas eles continuavam falando aquilo que eles acreditavam. Os adventistas defendiam que a escravidão era uma coisa terrível, assim como eu e você, acredito que você também concorde, e todos aqueles que iam a favor da escravidão, eles eram removidos da igreja no mesmo momento. Porque não tem como você amar um Deus que liberta, um Deus que dá livre-arbítrio para o ser humano, um Deus que te dá um direito de escolha e defender que algumas pessoas sirvam como escravos. Não tem como você fazer as duas coisas, servir um Deus que liberta e apoiar um movimento que prende. Então, a partir disso, Ellen White ela escreveu que nós precisamos tornar conhecido que não aceitamos pessoas assim, né, pessoas que aceitam a escravidão em nosso meio e não compactuamos com elas na igreja. Os adventistas eles tinham as convicções tão fortes a respeito desse assunto que um artigo que foi publicado em 13 de junho de 1854 desafiou a nação a abolir a escravatura ou a modificar a Declaração da Independência. Está escrito assim: se esta não fosse a nação mais hipócrita da face da terra, a Declaração da Independência deveria dizer: todos os homens brancos são criados iguais. A igreja sempre se posicionou e sempre se posicionará de acordo com seus princípios, defendendo aquilo que está onde? Na palavra de Deus. Não tem como você defender o livre-arbítrio. Não tem como você defender a liberdade religiosa. Não tem como você defender que o ser humano tem direito de escolha e decidir aquilo que é bom ou ruim para sua vida e também defender a escravatura. Não faz sentido. Isso é hipocrisia pura. Por isso que nós precisamos ter atenção a isso. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós apoiamos, aquilo que nós tomamos frente. O que nós estamos aí pregando que nós defendemos? É realmente de acordo com aquilo que Deus espera de nós? É de acordo com aquilo que está na palavra de Deus? Senão a gente tem que parar, refletir, dar um passinho para trás e fazer aquilo que Deus espera de mim e de você. Eu espero você aqui amanhã para continuarmos a nossa semana de estudos, mas é claro, aproveita que você está aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.